Olá, meus irmãos. Vamos continuar nas nossas reflexões diárias no livro de Provérbios, breves reflexões. E hoje eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Vamos ler, irmãos, a Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Vamos ler novamente? Diz a palavra: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está tratando da questão de que qual o propósito que permanece, que se cumpre. Será o propósito dos homens ou será o propósito de Deus? Nós vivemos tempos de pandemia, nós vivemos tempos em que os nossos planos, meus irmãos, eles tiveram ou que ser cancelados ou que ser adiados. Isso traz um sentimento de frustração, isso traz tristeza, isso traz aquele sentimento de desânimo, né? O que será da nossa vida? O que vai acontecer conosco? Como essas coisas ficarão? Eu gostaria, meus irmãos, de trazer uma palavra de consolação em relação a isso, dentro deste provérbio, irmãos, e também de orientação de como nós devemos proceder em situações como essa que nós estamos vivendo. Há aqui 4 verdades básicas, irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta, que eu gostaria de mencionar brevemente aos irmãos nessa meditação. São verdades mesmo óbvias, mas que muitas vezes nós esquecemos devido à própria incredulidade do coração humano, e a palavra de Deus vem nos mostrar, vem nos revelar essas verdades. A primeira verdade, meus queridos irmãos, é que está aqui no início do versículo, na primeira metade do versículo, quando ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, ou seja, os homens têm muitos planos, têm muitos propósitos, têm muitas ideias, e eles planejam muitas coisas, porém a verdade é que nem sempre esses planos se cumprem, ou seja, os planos dos homens, eles são incertos. A palavra de Deus vai dizer aqui, mostrar isso na segunda parte, quando diz: porém o conselho do Senhor permanecerá, mostrando que não é, irmãos, o conselho dos homens, o plano dos homens que permanece. O plano dos homens, eles são dependentes de um plano maior, de um plano acima deles, né? Os homens não são soberanos, os homens não têm todo o poder, os homens não têm o controle de todas as coisas. Portanto, os planos deles podem ou não se cumprir, meus irmãos. A segunda grande verdade, meus irmãos, está na segunda parte aqui do versículo, quando diz assim: porém o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer aqui que, assim como os planos dos homens não são certos, podem ou não se cumprir, em segundo lugar, com certeza os planos do Senhor vão se cumprir. O conselho do Senhor permanece, ou seja, continua de pé, firme, inabalável, não será mudado, não será adiado, não será cancelado. Não. Aquilo que Deus decretou se cumprirá absolutamente. Então, a primeira verdade: os homens fazem planos, mas os seus planos podem ou não acontecer. Segunda verdade: Deus, ele é absoluto nos seus planos, ele é soberano e os seus planos com certeza irão acontecer. E aí vem a terceira verdade, que aliás até mencionei aqui de passagem neste momento, é que Deus é soberano. Quem é soberano? O homem ou Deus? A palavra de Deus inteira, as escrituras inteiras vão mostrar que Deus é soberano, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele controla absolutamente todas as coisas. Não somos nós que somos soberanos, mas Deus é soberano. Portanto, meus irmãos, a verdade de que os planos humanos são incertos, mas os planos divinos são certos, mostra a soberania de Deus, ou seja, mostram que os planos humanos vão acontecer se Deus quiser. E se Deus não quiser, não irão acontecer. Então, o que a palavra de Deus diz, por exemplo, Tiago diz sobre aqueles homens que fazem planos, né, para um ano, em fazer negócios, em fazer tantas coisas, e esquecem de Deus e descartam a Deus. Esse é o grande problema. Tiago diz:
vocês devem dizer assim, em vez de vocês fazerem assim, vocês devem dizer assim: se Deus quiser, se nós vivemos e se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ou seja, a nossa vida, os nossos planos dependem de Deus. Portanto, não é que eu não deva fazer planos, mas é que eu deva sempre crer nisso e agir de acordo com essa verdade e realmente ter isso firme na minha mente, no meu pensamento. Se Deus quiser, farei isto ou aquilo. A quarta coisa, irmãos, que eu gostaria de mencionar com vocês nessa nossa reflexão é aquilo que realmente é o motivo, muitas vezes, de preocupações. Ou seja, se você tem os seus planos desfeitos, você fica preocupado, você fica ansioso, você fica triste, você fica frustrado. E talvez meus irmãos estejam se sentindo assim, não é? Nesse sentimento de frustração. E aí vem a questão: é bom que seja assim? É melhor que seja assim? Que não seja a minha vontade, mas a vontade divina? Ora, meus irmãos, obviamente é melhor que seja assim. Tudo que Deus faz é bom. Nós sabemos, irmãos, esse livro aqui é o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. É o livro que menciona, então, que nós já temos meditado nas últimas reflexões, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Entre irmãos ali, basicamente, por que eu tenho que temer a Deus para ser sábio? É porque Deus é sábio. A sabedoria se principia na minha vida quando eu temo a Deus, porque a sabedoria é Deus, a sabedoria é de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz é conduzido pela sua infinita, perfeita sabedoria. Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Nós podemos ler, por exemplo, aqui no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, a sabedoria é personificada aqui mais uma vez, e é dito assim no capítulo 8, no verso 1: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada das portas está gritando: a voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela é boa, ela é justa, ela é reta. E mais adiante um pouquinho vai dizer que a sabedoria de Deus estava com o Senhor na criação. Diz o versículo 23, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregada de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Toda a obra de Deus foi criada com sabedoria, a sabedoria justa, reta de Deus, e assim também a providência, e assim também a redenção, e assim todos os decretos de Deus. Então nós podemos dizer: Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque isso é verdade, porque é verdade o que está escrito aqui no versículo 21 do capítulo 19. Muitos propósitos há no coração do homem, mas eles só se cumprirão se o Senhor quiser, porque o conselho do Senhor
permanecerá. Meus irmãos, essa é a grande verdade, a alegre verdade. Meu querido irmão, por mais que você não entenda agora, os seus planos podem ter sido frustrados, você pode ter tido que adiar o que você planejou, mas dê graças a Deus, porque tenha absoluta certeza, o Deus sábio não permitiu que os seus planos se cumprissem. A sabedoria dele é reta, é justa, muito infinita. A sabedoria de Deus está infinitamente acima dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus projetos. Portanto, nunca pense que foi mal. Não, foi melhor sim, infinitamente melhor. Louvemos ao Senhor, porque os nossos planos não se cumprem, mas os seus planos se cumprem e são sempre sábios. Isso não significa, meus irmãos, que nós não devemos planejar, não é? Mas devemos planejar sempre, como diz Tiago, dizendo, se Deus quiser. Como devemos então aplicar, meus irmãos, a nossa vida, esse versículo e este momento presente em que nós estamos vivendo, meus irmãos? Em primeiro lugar, amados, replaneje. Se tudo deu errado, replaneje. E faça isso com aquela consciência, não é? De Tiago, quando ele diz, se Deus quiser. Talvez você tivesse esquecido em algum sentido isso, e Deus está então lhe corrigindo através da própria circunstância, e pela palavra dele está lhe chamando também à correção e dizendo a você, se humilhe, diga se Deus quiser, entregue para Deus, ore a Deus, replaneje tudo pelos princípios das Escrituras, né? Conforme os mandamentos de Deus. Nunca planeje algo pecaminoso, mas tudo de forma justa, sábia, pela sabedoria de Deus, mas faça sempre assim, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Em terceiro lugar, irmão, fique contente, não se entristeça, saiba que você pode se contentar no Senhor, pela verdade que nós acabamos de abordar, que tudo que Deus faz é bom, é justo, é pela sua sabedoria. Contente-se com a vontade de Deus. Se os seus planos deram errado, amém. Se alegre em Deus, diga amém, Senhor. Eu sei que os teus planos não são frustrados, os meus podem ser, e os teus não, e eles são bons para a minha alma. Por isso, em ti me alegrarei, Senhor. A ti eu bendirei e eu digo amém. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, eu queria também lhes aconselhar a que você fizesse o bem. Há muita gente em volta de você frustrada. Há pessoas frustradas na sua família, talvez. Há pessoas frustradas do seu trabalho. Há pessoas frustradas das suas relações. Irmãos seus podem estar frustrados, irmãos em Cristo podem estar entristecidos com alguma circunstância da sua vida devido a essa pandemia. Alegre-os, lembre-os dessas promessas. Aqueles que não são crentes, leve o evangelho a eles, mostre a esperança que há nesse Deus soberano, nesse Deus que, conforme Paulo diz lá no grande texto de Romanos capítulo 8, aqueles que ele predestinou, a esses ele chamou, aos que chamou, a esses ele justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Mostre que a esperança está somente em Cristo, que se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos seguros, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mostre-lhes de que se eles permanecerem no pecado, eles não têm esperança nenhuma, mas em Cristo Jesus, absoluta esperança, mesmo quando os nossos planos dão errado, que aliás, os seus planos deram errados, foi inclusive assim, ocorreu inclusive assim, para o nosso bem. Leve o evangelho a essas pessoas, chame-as ao arrependimento e à fé. Quanto aos seus irmãos na fé, quanto aos cristãos, aconselhe-os exatamente assim. Lembre-os de que é verdade que os planos humanos não são frustrados, que o plano de Deus é que se cumpre sempre e que Deus é sábio e tudo que Deus faz é bom, por mais que nós não entendemos. Leve o consolo às pessoas, faça o bem às pessoas. Aproveite esse momento, irmãos, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. Quantas oportunidades estão aparecendo para nós nesse tempo de pandemia para nós fazermos o bem, para nós levarmos a palavra, para nós levarmos a esperança do Evangelho às pessoas, para nós ajudarmos, inclusive, nas necessidades materiais, para nós cuidarmos da nossa saúde e da saúde delas, né? Porque é uma doença que está aí correndo e nós devemos ter precauções. Deus está agora como que mudando nossos planos, inclusive, para que nós glorifiquemos o seu nome fazendo o bem. Enfim, o seu nome sempre, sempre será glorificado. Meu querido irmão, que você possa ser consolado com esta meditação, que você possa descansar no Senhor,
e buscar a sabedoria dele para viver este momento, orar, entregar tudo a ele, planejar tudo dizendo, se Deus quiser, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita, Senhor, o que tu designar. Se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo. Se Deus quiser, irmãos, e não os nossos planos, não o que nós queremos, mas é o sempre o que Deus quer. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe com estas verdades da sua palavra. Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos meditar um pouco nessas grandes verdades. Consola o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz ter esperança, fé, contentamento, refazer os planos descansando em Ti, meu Deus, e ajudando o próximo, Pai Santo e Justo. E que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Faz isso, Pai. Nós oramos assim e nós agradecemos. Abençoa o Teu povo em Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você e console-se no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos meus irmãos hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite. E não esqueçam, meus irmãos, estejam sempre em oração com as suas famílias, nesse período que nós não podemos nos reunir ainda em oração, mas ore com a sua família. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tenham uma abençoada noite. Até, meus irmãos.